bem-vindos ao canal Psicanálise e Arte. No vídeo anterior, quando demonstrei o automatismo na pintura, muitas pessoas ficaram em dúvida como poderiam usar esse método, relacionado tanto na literatura como no desenho, e principalmente na pintura. Então é interessante que eu possa fazer algumas considerações a respeito disso. Bem, então em todas essas manifestações da arte, sejam elas direcionadas à literatura, ao desenho, à escultura e à pintura, é importante que se saiba que o automatismo pode ser usado tanto profissionalmente como instrumento artístico no dia a dia de um escritor, de um desenhista, de um escultor, de um pintor, que usa esse recurso como forma de expressão. E nesse caso, o autor deve estar ciente de sua capacidade artística e que enfrentará as mesmas barreiras plásticas como qualquer artista que já tem uma ideia pré-determinada ou até maiores. Ou seja, a inspiração artística e o próprio resultado final de sua produção dependerá muito do aporte técnico, artístico daquela pessoa que se propõe a isso. Ou seja, a vida pregressa do desenhista, do pintor, do escultor, a experiência que ele adquiriu ao longo da vida como artista, o número de vezes que ele se propôs a fazer isso, vai fazer uma grande diferença no resultado final. Bom, no contexto terapêutico, essa experiência anterior, na prática artística, ela inexiste. Por quê? O que fundamentalmente importa neste caso é aquilo que a pessoa expressa, tanto em garatujas como em uma produção mais sofisticada das imagens do inconsciente, e que será analisada pelo terapeuta de forma a dar uma interpretação a tudo o que foi produzido. Então, nesse contexto, eu acredito que ficou bastante claro como deve ser o uso do automatismo. Bem, assim como no vídeo anterior, aqui vocês podem ver que eu inicio a tela com cores e sem imagens intencionais. Lógico, quando agimos assim, muitas imagens se formam aleatoriamente e cabe a quem executa o trabalho aproveitá-las ou não. O uso das cores depende muito, evidentemente, da preferência pessoal de cada um e principalmente do imaginar para onde aquilo está sendo direcionado. Então, essa intuição é importante também. O contexto se forma aos poucos e quem executa em alguns momentos, pela sua memória seletiva, tem uma tendência a repetir padrões. Mas é importante, nesse momento, não se deixar influenciar pela censura ou pelo temor de repetir uma tela já realizada. Afinal, quando nos propomos a proceder de forma automática, temos que confiar, além da condição técnica, de sermos capazes de realizar tudo aquilo que nosso inconsciente dita, mas também de não avaliar aquilo que está sendo realizado como satisfatório ou não. A mensagem transmitida, a técnica usada, a execução, o acabamento, enfim, tudo aquilo que envolve a produção artística deve ser observada e talvez avaliada posteriormente. Aqui, nesse momento da tela, que pinto nessa técnica, vocês podem notar que tem uma grande quantidade de luz no último plano da tela. O enquadramento ele é vertical, como vocês podem ver. Nuvens ao fundo, um efeito de perspectiva. Primeiro plano, mais detalhado as ondas. O plano intermediário mais ofuscado e o plano de fundo totalmente feito com uma veladura. Então, nesse momento, vocês podem ver que eu começo a detalhar uma figura. Nesse momento aqui eu já tenho uma ideia bastante acentuada daquilo que eu pretendo fazer na tela, né? Vocês podem ver que o primeiro plano começa a ser detalhado, né? Deixando o plano intermediário e o plano de fundo mais ofuscados. Evidentemente que se o inconsciente da gente prevê uma imagem mais elaborada, como por exemplo essa daqui que eu estou realizando agora,
principalmente nos detalhes, essa orientação deve ser seguida. Então, não devemos cair naquela tentação de deixar de lado os detalhes. Não devemos permitir que o inconsciente nos leve a uma elaboração menos qualificada daquilo que o nosso inconsciente previu. Então aqui vocês podem notar que é uma figura bastante elaborada, com bastante detalhes. Eu penso que já realizei uma tela nessas mesmas proporções e principalmente nessa mesma orientação, mas eu não lembro de ter realizado ela no automatismo. Eu lembro de ter realizado como forma de trabalho que eu vinha realizando na linha surrealista. E essa tela agora eu posso notar que na parte de acabamento já dela, eu posso ver que tem a ver com um livro daqueles que eu escrevi, que foram 3 livros do Otto, com um milharal do lado e com um espantalho bem proporcionado. Então vocês notam que existe um grande trabalho de pincel aqui na tela, e eu penso que vai ter um resultado bem satisfatório.